As empresas hoje, elas contratam pelo currículo e elas demitem pelos comportamentos. Daí se observa que as competências emocionais, elas tornaram-se mais relevantes que as competências técnicas. Então, as duas são atributos que se complementam e que precisam ser cuidados na hora de definir um currículo, na hora de definir aí a sua carreira. Uma pesquisa realizada em Harvard, ela mostra que apenas 15% dos nossos resultados estão relacionados aos nossos conhecimentos técnicos e que 85% dos nossos resultados estão relacionados aos nossos conhecimentos emocionais, as nossas emoções, a forma como nós lidamos aí no nosso dia a dia. Então é importante a gente perceber que na prática a inteligência emocional ela pode nos ajudar de diferentes maneiras, em diferentes campos da nossa vida. Na vida afetiva, por exemplo, nas nossas relações afetivas, nós podemos perceber que enquanto seres humanos, nós sempre queremos ser amados, ser aceitos, ser respeitados e com isso nós criamos enormes expectativas sobre as outras pessoas. E nem sempre essas expectativas, elas são atendidas, nem sempre o outro vai corresponder exatamente àquilo que nós esperamos. Até porque o outro não nos vê como nós nos vemos. Às vezes você pode dizer, puxa, mas eu sou uma pessoa tão legal, mas eu sou uma pessoa tão simpática, e o outro pode estar te olhando e estar dizendo só que não. Você é arrogante, você é egoísta, enfim. Outras vezes você pode pensar, poxa, mas eu não sou uma pessoa tão legal. Mas eu não sou uma boa companhia, eu não sou um bom profissional em termos de relacionamentos. E as pessoas podem estar te olhando e podem estar dizendo, não, até que você é legal, até que você sabe se sobressair muito bem às situações. Então a gente precisa perceber, a gente precisa se perceber, a gente precisa muito do autoconhecimento na hora de definir as nossas expectativas. Quais são as expectativas que eu vou lançar sobre o outro? Quais são as minhas expectativas em relação aos meus chefes, em relação aos meus colegas de trabalho? Então a gente precisa pensar sobre isso. No trabalho, a inteligência emocional ela é fundamental, porque por mais que possa parecer óbvio, as pessoas nunca serão felizes fazendo aquilo que elas não gostam, fazendo aquilo que elas não se identificam. Então a inteligência emocional ela tem essa função. Ela tem a função de te ajudar a partir do momento que eu me conheço, a saber o que eu realmente quero, a saber o que eu espero daquela profissão, daquele trabalho, a realmente perceber se eu estou me conectando com aquilo. E a partir daí, ela pode me ajudar a manter o foco, a manter o engajamento, e com tudo isso vem a minha produtividade. Nas relações também familiares, a inteligência emocional está presente. Imagina só, pais que não têm inteligência emocional, como esses pais irão educar seus filhos? Irão educar gritando, irão educar agredindo com palavras? E essas pessoas já terão aí o início de educação já comprometido, uma vez que os filhos, eles se espelham nos pais e esse espelho é o seu exemplo, é aquilo que eles vão seguir. Trazendo aqui um exemplo que nos aconteceu essa semana, o meu filho de 5 anos, ele decidiu que ia trabalhar. E aí, isso mostra o quê? O exemplo que ele sempre viu. Ele sempre viu que tanto eu quanto o pai, a gente teve sempre uma rotina muito corrida. E ele arrumou, botou uma roupa bem legal para ele e disse, hoje eu vou trabalhar, eu quero saber como é que funciona. E ele, os funcionários iam chegando e ele ia dizendo, hoje eu sou o novo secretário da minha mãe. Então ele fez isso por quê? Porque é o exemplo, é o que ele vive. A vida toda ele conviveu com isso. Eu e o pai saindo para trabalhar, saindo cedo, chegando tarde, tudo isso foi servindo de exemplos para o nosso filho. Então a inteligência emocional também é muito importante na hora de educar os nossos filhos. Nos últimos 30 anos, nós temos percebido que a inteligência emocional ela tem se tornado um preditor de sucesso na vida profissional. E eu diria que
não só na vida profissional, na vida pessoal também, porque quando nós temos inteligência emocional, nós sabemos exatamente o que nós queremos, nós sabemos como lidar com as emoções, como lidar com as pressões do dia a dia. O nosso dia a dia é cheio de conflito, é cheio de pressões, é cheio de compromissos, é cheio de frustrações às vezes, porque a gente planeja, principalmente se você é uma pessoa que não consegue ter uma boa gestão do tempo, você acaba se frustrando com isso, porque você planeja o seu dia, você pensa o seu dia de uma maneira e na hora você vê que tantas coisas vão acontecendo e que você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, vários estudiosos, eles colocam que hoje a inteligência emocional, ela tornou-se uma das habilidades mais requisitadas para que nós possamos ter uma vida, um futuro promissor, para que nós possamos ter um sucesso na vida aí futura. Nós precisamos desenvolver essa inteligência emocional. A OMS, ela fala que nos próximos 30 anos, a depressão, ela tende a se tornar a causa número 1 de invalidez no mercado de trabalho. E a gente se pergunta, mas por quê? Por que isso é aí realmente uma estimativa que nos assusta tanto? Isso acontece porque cada vez mais é necessário que a gente saiba administrar as nossas emoções. Muitas vezes nós não nos preocupamos muito com essa questão, nós não nos preocupamos muito com o nosso bem-estar emocional. E uma pessoa, para se tornar, para ter uma vida produtiva, para conseguir uma alta performance na vida, principalmente no campo profissional, ela precisa saber administrar as próprias emoções. Ela precisa ser capaz de compreender o que eu estou sentindo, o que é essa angústia que eu estou sentindo, o que realmente, que nome eu dou a esse sentimento. E agora que eu sei o que eu sinto, como é que eu vou poder lidar com tudo isso para que esse sentimento, para que essa emoção, ela não venha afetar o meu desempenho, afetar o meu dia a dia. Pessoas que não têm controle emocional, elas acabam perdendo a paz, elas acabam perdendo a empolgação, a motivação por qualquer motivo. Elas saem para o trabalho, no caminho elas pegam um trânsito e isso já foi suficiente para causar o estresse, para causar o aborrecimento, elas já chegam no trabalho aborrecida, ou às vezes elas têm problemas em casa que todo mundo tem, e aí elas acabam não conseguindo administrar essa situação, chegam no trabalho e elas continuam remoendo essas situações. Então é preciso que a gente passe a dar mais importância aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Quando nós sabemos lidar com as nossas emoções, não quer dizer que nós não vamos aí sentir as emoções negativas. Nós temos basicamente 5 emoções: tristeza, medo, raiva, nojo e alegria. Sendo que aqui nós temos 4 emoções negativas e temos uma emoção positiva. Uma pessoa emocionalmente inteligente não quer dizer que ela não vai sentir essas emoções. Ela vai sentir, mas ela sabe o que fazer com cada uma delas. Eu estou com raiva. Qual é a minha atitude mais sensata no momento da raiva? É explodir, é dizer tudo que vem à cabeça, é agredir os outros com palavras, ou eu prefiro ficar ali no meu mundo e tentar digerir aquela situação depois e resolver o que eu tenho que resolver? Então, cada um vai agir de uma maneira diferente frente a essas situações. Então, o controle emocional, o conhecer, o nomear, o saber como lidar com essas emoções, elas podem fazer muita diferença na vida de qualquer pessoa. Então, nós sabemos que um profissional emocionalmente inteligente, ele consegue criar um clima favorável ao crescimento, ao desenvolvimento, à motivação. Ele consegue se tornar não só uma pessoa mais produtiva, não só uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais compreensiva, mas ele torna-se uma pessoa que consegue melhorar não só a qualidade de vida dele a partir desse conhecimento, mas sim das outras pessoas que estão ao seu redor. A inteligência emocional,
nós sabemos que ela é uma habilidade importante para qualquer pessoa. Já percebemos, já falamos isso aqui muitas vezes durante o nosso curso. Mas principalmente ela é de extrema importância para aquelas pessoas que pretendem assumir cargos de liderança. Se você quer ser um líder, se você quer assumir aí onde você está, no seu emprego, uma nova posição, principalmente se for uma posição de liderança, então desenvolver a inteligência emocional, trabalhar as suas emoções é muito importante, porque quem trabalha com cargos de liderança sabe que o tempo todo nós trabalhamos sobre pressão de prazos, pressão de resultados, que nós temos que fazer uma boa gestão do tempo, que nós temos que fazer uma boa gestão de pessoas, que nós temos que resolver conflitos às vezes, que nós temos que ser criativos, nós temos que ter atitudes. E nós só conseguimos fazer isso se formos uma pessoa emocionalmente equilibrada, uma pessoa que não tem capacidade de dialogar, uma pessoa que não gosta de trabalhar com gente, que não consegue fazer um bom trabalho de equipe. Dificilmente essa pessoa vai conseguir se sobressair. Mas a boa notícia é que todas essas habilidades, elas podem e elas devem ser aprendidas. Então, quando nós temos uma pessoa, um líder emocionalmente inteligente, ele consegue criar um ambiente confiável, onde as pessoas elas se sentem confortáveis para expressar suas ideias, elas se sentem confortáveis para tomar as decisões, para correr os riscos. E isso tudo é muito positivo dentro do ambiente de trabalho. E nós só vamos também conseguir alinhar tudo isso quando nós percebemos que corpo e mente, eles estão conectados. Nós temos basicamente 2 cérebros. Metaforicamente podemos falar isso. Nós temos o cérebro emocional e o cérebro racional. A parte emocional, também chamada de parte límbica, é onde acontecem todas as nossas emoções. Esse cérebro emocional, ele responde muito mais rapidamente aos estímulos. Então, uma pessoa que não tem controle dessas emoções, muitas vezes ela acaba tomando decisões das quais ela se arrepende posteriormente. Porque quando a informação ela chega ao cérebro racional, muitas vezes o nosso cérebro emocional ele já tem dado uma resposta. E aí é que nós vamos refletir sobre isso depois. Então as pessoas emocionalmente inteligentes, elas sabem segurar ali a emoção por um instante, enquanto ela raciocina, enquanto ela pensa. Ela sabe canalizar as suas emoções para o lado positivo. Então isso é um ponto assim muito importante. Então, às vezes, uma pessoa ela é adequadamente técnica para um determinado cargo, mas ela torna-se inadequada por conta do seu temperamento. Imagina só a seguinte situação. Eu fui designada a servir o café. Então, agora eu sou aquela pessoa que vai servir o cafezinho. Eu preciso saber exatamente a quantidade de pó e a quantidade de líquido que eu preciso para fazer um café gostoso, para fazer um café realmente delicioso que vai agradar ao meu cliente. Mas se eu só vou conseguir isso enquanto eu tiver ali um equilíbrio entre a quantidade de líquido e a quantidade de pó. Imagine que amanhã eu preciso fazer uma quantidade a mais de café, ou seja, eu mantive a mesma quantidade de pó, mas eu acrescentei ali o líquido e esqueci que eu também tinha que acrescentar o pó. O que eu vou ter? Eu vou ter a mesma qualidade de café? Obviamente que não. Então esse exemplo, ele caracteriza que para ter um produto de qualidade, para ter um café de qualidade, eu preciso ter ali uma sintonia entre a quantidade de líquido e a quantidade de pó. Então, para ter um comportamento adequado, para ser um profissional adequado, eu preciso ter essa mesma dosagem entre as minhas emoções e as minhas competências técnicas. Então, isso é muito importante. Há algumas características, algumas atitudes que as pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas têm. E a primeira delas é saber
controlar, ou seja, saber gerenciar as próprias emoções. De novo, eu lhe digo, se não souber gerenciar as emoções, sempre vai tomar as decisões erradas. Então, nós precisamos, a partir do momento que eu me conheço, que eu consigo identificar as minhas emoções, eu posso tomar decisões mais assertivas. Mas não basta eu conhecer as minhas emoções, eu preciso também conhecer a emoção das outras pessoas. Eu preciso ter a capacidade de reconhecer e de saber como eu vou lidar com as emoções das outras pessoas. As pessoas ao meu redor, existem momentos em que elas irão estar felizes, existem momentos em que elas estarão tristes, em que elas estarão motivadas, que elas estarão desmotivadas. Então, eu também preciso saber lidar com a emoção dessas pessoas. Então, pessoas emocionalmente inteligentes, elas têm essa característica em comum. Elas sabem lidar muito bem, não só com as suas emoções, mas com as emoções das outras pessoas. A segunda característica em comum entre as pessoas emocionalmente inteligentes é que elas possuem empatia. Possuir empatia é eu reconhecer a emoção dos outros e eu me importar com esse outro. Porque muitas vezes a gente até reconhece, mas a gente não se importa. Ou seja, eu tenho uma empatia cognitiva, mas eu não tenho uma empatia afetiva, ou seja, eu não estou disposto a ajudar esse outro. Conversando com uma colega, ela me dizia que ela se sentiu muito ruim depois, um sentimento muito ruim, no dia que ela soube o motivo pelo qual um dos colegas de trabalho dela sempre chegava atrasado. Tinha um colega na empresa que sempre chegava atrasado e sempre saía antes do horário. E ela disse que chegou até a fazer coisas que poderiam prejudicar ele, porque ela não suportava isso. Ela achava que era injusto que esse rapaz chegasse sempre atrasado e saísse cedo. E ela disse que um dia ela já não suportava mais aquela situação, ela já tinha levado o caso dele para os líderes, enfim, já estava uma situação bem desconfortável dentro da empresa em relação a essa pessoa e a esse funcionário. E ela disse que quando foi na sala dele, ele explicou, disse, olha, você nunca me perguntou, mas eu chego sempre atrasado porque eu tenho um filho que é autista, e que ele tem uma rotina, ele só faz a primeira refeição do dia comigo. E eu também faço questão de estar com ele na refeição da noite, então por isso eu estou saindo sempre mais cedo. E ela disse que aquilo ali foi um balde de água fria. Ela se sentiu envergonhada, ela se sentiu a pior pessoa do mundo, porque ela julgava aquela pessoa como alguém irresponsável, mas ela não sabia o que realmente acontecia com ele. Então, nesse momento, faltou o quê? Faltou a empatia. Então, pessoas emocionalmente inteligentes, elas têm empatia, elas sabem se colocar no lugar do outro, elas conseguem sentir a dor do outro, mas além disso, elas procuram encontrar uma solução para ajudar o outro a sair daquela situação. As pessoas emocionalmente inteligentes, elas têm uma terceira característica, e essa terceira característica elas têm uma grande capacidade de desapegar do passado, desapegar dos seus erros. Então, aprenda a se desapegar dos erros, aprenda a manter uma certa distância. Quando a gente fala de desapegar do erro, nós não estamos aqui falando de você apagar. Existem coisas que não podem ser apagadas, mas existem erros que nós podemos afastar da nossa vida e aprender com essas experiências. Então, o erro também é um professor que nos traz boas lições quando nós somos emocionalmente inteligentes. O que foi que aconteceu nesse momento que me trouxe um resultado diferente daquilo que eu desejava? O que foi que aconteceu com esse erro que eu posso observar e que a partir daqui eu posso fazer algo diferente? Então, aprenda com os seus erros. Não ignore os seus erros. Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu não tenho talento, eu não tenho competência, porque todas as vezes que eu me meto a fazer algo dá errado. Não. Aprenda com isso, aprenda a trabalhar essas questões dentro de você. E uma quarta característica, as pessoas emocionalmente inteligentes, elas não são perfeccionistas. Mas por que elas não são perfeccionistas?
porque elas sabem que o perfeito não existe. Às vezes as pessoas, elas buscam demais a perfeição dos outros, ou elas buscam excessivamente a perfeição em si mesmo, e nós não somos perfeitos. Nós temos que aceitar que nós somos seres humanos, que nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas limitações. Todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. Todos nós temos pontos fortes, temos pontos fracos a serem trabalhados. Então, aprender a lidar com essas questões é algo muito importante, é algo que faz muita diferença na nossa vida e no nosso dia a dia. E por último, uma quinta característica das pessoas emocionalmente inteligentes é que elas sabem se adaptar a novas situações. Todos nós precisamos ter essa capacidade de saber nos adaptarmos ao novo, porque o tempo todo nós precisamos nos readaptarmos, nos readequarmos a situações novas. Dentro de uma empresa ou mesmo na nossa casa, a gente planeja, a gente faz um plano, mas não quer dizer que aquilo seja 100% seguro. Existem momentos onde nós vamos ter que parar e mudar a rota. Existem momentos onde nós vamos ter que dar ali um novo rumo, nós vamos ter que criar um novo roteiro para que nós possamos chegar até o nosso objetivo. Então, essa capacidade de se adaptar ao novo é também uma habilidade muito importante. Aquilo que nós fazíamos ontem tão bem feito pode não servir mais para amanhã. E aí nós temos que reaprender, nós temos que redirecionar todo o nosso projeto. Tem um pensador que ele falava algo que é muito interessante. Aristóteles, ele dizia que a pessoa emocionalmente preparada não é aquela que tem capacidade de aprender coisas novas todo dia, mas é aquela que tem a capacidade de desaprender, reaprender para tomar novas decisões. Então eu preciso desaprender velhos hábitos, eu preciso aprender novos hábitos, e tudo isso remete à minha capacidade, tudo isso exige que eu tenha uma capacidade de me adaptar a novas situações. Então, eu espero que a nossa aula de hoje tenha sido produtiva para você e até a nossa próxima aula.